Graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos aqui com mais um vídeo. Inclusive, quero pedir para vocês se inscreverem no canal, dar um like se gostar e apertar o sininho para poder estar recebendo as notificações dos novos vídeos que nós vamos estar toda semana colocando um livro falando de um tema diferente. Hoje nós vamos falar sobre o Salmos 91, que é o nosso salmo de proteção, né? Utilizamos muito esse salmo para nos proteger. O Salmo 91 tem uma pergunta que a gente pode estar trazendo com relação ao Salmo 91, deixando bem claro que não estou trazendo o conceito teológico e nem o contexto histórico sobre o Salmo 91, que nós sabemos que foi escrito por Davi em um determinado momento da vida dele. Mas não é isso que a gente vai falar, não é sobre o contexto histórico e nem sobre a vertente teológica. Nós vamos falar de uma forma espiritual. A pergunta é: como você pode se defender utilizando o Salmo 91? E aí a gente encontra diversas maneiras de utilização. Quero deixar bem claro que não estou questionando nenhuma, cada um sabe como vai utilizar. Eu mesma utilizo o Salmo 91 quando a gente faz uma reunião para interceder por alguém que está passando por alguma opressão muito forte. A gente usa o Salmo 91, lê o Salmo 91, traz ele à existência para a nossa vida, a proteção de Deus para que a gente possa encarar essa batalha espiritual. Também peço para pessoas lerem em suas casas antes de começar o culto doméstico, antes de começar a orar por alguém. Então, de qualquer maneira, eu também utilizo o Salmos 91 como uma ideia, um texto de proteção. Só que agora a gente quer um pouco mais profundo. De acordo com o Espírito Santo que tem nos orientado através desses vídeos, ver o Salmo 91 como uma maneira de você se defender, mas também de uma forma diferente. Como que você pode se defender? Já parou para perguntar quantas das vezes você já leu o Salmo 91, já deixou ele aberto na sua estante, já recitou várias vezes, já louvou o Salmo? E a sua vida não muda, você continua nas mesmas batalhas, você continua na mesma situação e você ainda vulnerável a tantos ataques. Já parou para pensar sobre isso? Quero trazer então de uma forma diferente. Talvez você esteja errando numa questão, na maneira em que você está vendo o Salmo 91, na maneira que você está lendo, na maneira que você está aplicando esse salmo para sua vida. Quero destacar alguns versículos. Eu não vou ler o salmo todo, porque é um salmo muito conhecido. Quero também deixar claro que esse salmo, essa Bíblia é uma linguagem atualizada de hoje. Então vai estar algumas palavras um pouco diferentes, mas o sentido vai ser o mesmo sentido. Então vamos embora. Quero destacar aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso, esse pode dizer ao Senhor: Tu és o meu refúgio e minha fortaleza, o meu Deus em quem confio, e ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Quero explicar primeiro como se proteger através da recitação desse salmo nessa primeira parte. Aqui o Senhor está dizendo o seguinte: só vai poder dizer: o Senhor é meu refúgio, e nele eu confio, ele é minha fortaleza e nele eu confio, e ele vai me livrar do laço do passarinheiro, ou do laço do caçador e da peste perniciosa. Só vai poder dizer isso aquele que permitir que o Senhor habite na sua vida, o Espírito Santo de Deus, e aquele que descansa nele. Então eu preciso de duas ações: a permitir a habitação dele e descansar nele. Eu só posso dizer que ele é o meu refúgio, é a minha fortaleza e que ele me livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa se eu permitir que o Espírito Santo habite na minha vida e se eu descansar nele. Duas situações muito difíceis de se fazer. Outra coisa, ele livrará do laço do caçador e do veneno mortal. O que seria esse laço? Sim, se a gente for levar na íntegra, esse laço é o laço de caçada, aquele laço que fica escondido no meio da floresta, nas meio das folhagens, e a pessoa coloca o pé e pum, fica pendurado lá na corda. Então assim, não se sabe onde está esse laço está escondido. Então o que o Senhor está dizendo? Eu posso livrar você das ciladas escondidas. Que ciladas são essas? São
ciladas que estão ao seu derredor, são ciladas do cotidiano, são ciladas sobre sua mente, sua vida. Aquilo que está escondido precisa vir à luz. Só há habitação do Espírito Santo se você colocar à luz do Senhor aquilo que é o seu laço do passarinheiro. E aí nós temos lá 1 João 1:9 que vai dizer: aquele que confessar os seus pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então não vale só ler o Salmo 91, mas tem que trazer à existência essa palavra de confissão de pecado, tem que confessar os pecados. Assim você fica protegido, porque essa peste perniciosa, esse veneno mortal e esse laço são produzidos por nós mesmos, pela nossa mente. Também quero destacar que ele diz assim: se você fizer do Altíssimo, é o versículo 9, se você fizer do Altíssimo o seu abrigo, do Senhor o seu refúgio, nenhum mal te atingirá. Mais uma dica na verdade uma dica, a verdade sobre você estar, com relação a você estar protegido pelo Salmo 91. Você só será protegido se você declarar, fazer do Senhor o seu abrigo e refúgio. Será que nós não estamos falando de habitação e descanso? Lógico. Quando a gente se refugia num lugar, ou seja, se sente protegido naquele lugar que você se refugiou, você se sente descansado. Tô tranquila, tô tranquilo, aqui eu estou seguro, aqui eu estou segura. Então, mais uma vez, há uma afirmação nesse salmo que para você ter proteção do Senhor, tem que ter o abrigo e o refúgio. Eu tenho que deixar o Espírito Santo habitar na minha vida, eu tenho que descansar nele. Aí ele diz isso, que ele vai falar também que se você fizer isso, nenhum mal vai te atingir, desgraça alguma vai chegar na tua tenda, na tua casa, e porque aos seus anjos ele dará ordem a seu respeito para que protejam em todos os seus caminhos. Isso significa que você não vai ter problema? Não. Significa que você sabe que, confiando nessa proteção, ele vai estar com você na adversidade. Ele vai estar com você no problema. Ele não está dizendo que você está isento do problema. Ele está dizendo que você estará com ele no problema. E ele afirma isso mais embaixo quando ele diz assim: porque você pisará o leão e a cobra, pisoteará o leão forte e a serpente, porque ele me ama, eu resgatarei, eu protegerei, pois conhece o meu nome. Ele clamará a mim e eu lhe darei resposta. Ele está dizendo que você vai pisar o leão. Ele está dizendo que você vai pisar a cobra. Ele está dizendo que você vai pisotear o leão forte. Ele está dizendo que você vai pisotear a serpente. Eu tenho aí o leão e a cobra, eu pisando neles, eu tenho o leão forte e a serpente eu pisoteando. Automaticamente eu tenho duas ações. Eu tive que aumentar a minha ação. Então não está dizendo que a luta iria diminuir ou o problema iria diminuir. Ele fala de uma ascensão do problema. Você começa com o problema, ele ascende. Mas ao mesmo tempo ele diz assim, que vai fazer a gente pisar, ou seja, uma ação humana no meio de toda a situação. E ele está dizendo também: eu o resgatarei. Ele não vai deixar você nesse problema. Entende? Você vai pisar o leão e a cobra, mas você vai pisotear o leão forte e a serpente, porque vai se acentuar. Mas ele diz que ele vai te resgatar, ele vai te tirar dessa problemática, ele vai te tirar dessa luta, ele vai te tirar disso que te assola, seja você com você, seja você no meio, seja também as forças espirituais. E ele disse: ele clamará a mim e eu lhe darei resposta. Você quer ser protegido com o Salmo 91? Então começa a olhar o Salmo 91 dessa vertente, que você tem que fazer dele sua habitação, você tem que descansar nele, somente essas duas coisas. Isso vai fazer com que você fuja das ciladas, você identifique as ciladas e não caia nelas. Isso vai fazer com que o Senhor te oriente em todos os caminhos. Isso vai fazer com que nenhum inimigo chegue perto de você, porque a sua confiança é tão grande, o seu descanso também, que qualquer artimanha do inimigo, seta que voe de dia, peste que ande na escuridão, não vai te atingir. Então, se você quer ser protegido pelo Salmo 91, entende, nunca esqueça: habitação, Espírito Santo habitando em você, descanso no Senhor.
eu quero dizer para vocês o seguinte, que a gente sempre fez o Salmo 91 de um amuleto. A proposta é que ele não seja só um amuleto de leitura, mas que ele seja algo que você possa viver na sua vida diariamente. E agradeço a todos com a paz do Senhor Jesus.